Como ser um profissional de sucesso sem se desviar do seu propósito. Este é o assunto de hoje aqui no Hospital da Alma e na empresa Flynovo. Você vai aprender através deste quadro Educação Empreendedora, às sextas-feiras, tudo sobre empreendedorismo e física quântica. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no canal Hospital da Alma. Toda sexta-feira nós estamos aqui falando um pouquinho sobre a educação empreendedora, como empreender, como se educar nessa área, porque afinal de contas, o empreendedorismo também é necessário que a gente se eduque e que a gente preste atenção naquilo que nós estamos fazendo. Boa tarde para quem está chegando, boa tarde, Cláudio, seja bem-vindo. E hoje nós temos a parceira Ellen, da empresa Flynovo, digníssima minha irmã, que vai ajudar você, profissional de qualquer área, principalmente a área de terapia, como você ser um profissional de sucesso e não desviar do seu propósito. Educação empreendedora. Antes da Ellen chegar, eu quero convidar você para o nosso retiro. Você, mulher, que deseja se conectar um pouco mais com a sua essência feminina, que deseja sair um pouco desses padrões do patriarcado, que deseja conhecer as medicinas naturais, que deseja fazer uma cura da memória do seu útero. Nós vamos realizar um evento agora em agosto, num lugar lindíssimo chamado Espaço Vilarejo. Tem aqui no Instagram, dá uma olhada, é lindo esse local. Nós reservamos 3 dias para que possamos estar juntas, nos conectando com o nosso sagrado feminino, com a nossa essência feminina. Então eu quero convidar você, mulher. O link está aqui na bio, mas você também pode me chamar no direct, que eu te explico tudo. A gente já tem um grupo formado de algumas mulheres que já vão estar participando conosco neste retiro. Então você está mega convidada para participar conosco deste evento, tá bom, gente? Fora isso, nós temos aqui no Hospital da Alma, nós temos aqui que a gente quer convidar você também para participar deste grupo. E este grupo tem o intuito de ajudar a gente a sair da consciência de terceira dimensão e entrar na consciência de quinta dimensão. Boa tarde, Ellen. Boa tarde. Eu só vou terminar de dar os recadinhos, tá bom? Bom, Então, deixa eu arrumar aqui. tá bom. Então, nós estamos convidando você também para vir participar conosco deste grupo de estudo. Para expandir a sua consciência para a quinta dimensão, nível acima, 2 níveis acima, porque muitos de nós, hoje, estamos com a nossa consciência entre segunda e terceira dimensão. Desculpa, terceira e quarta dimensão. Algumas pessoas estão conseguindo já fazer essa expansão de consciência. Mas o nosso grupo de estudo tem um intuito de levar a gente para a quinta dimensão, para uma consciência mais elevada, aonde lá a gente pode ser co-criador de qualquer tipo de realidade. Então, nós estamos mudando dentro deste grupo de estudo a forma como a gente se relaciona com o relógio, a forma como a gente se relaciona com a alimentação, a forma como a gente se relaciona com as datas e com os nossos afazeres do dia a dia. Então, é um grupo de estudo para quem realmente deseja expandir a sua consciência, tá bom? E é claro, trabalhando sempre no coletivo. Tá bom, gente? Então, 2 recados dados, retiro do Sagrado Feminino. A Ellen vai, tá, gente? A Ellen vai ser Eu uma vou. das participantes facilitadoras do nosso processo do Sagrado Feminino e também do empreendedorismo, que ela se encontra aqui para falar sobre isso. Gratidão, Ellen, seja bem-vinda. Vamos ao nosso assunto de hoje. Eu gostaria que você se apresentasse, tem bastante gente chegando nova aqui no canal Hospital da Alma. Eu fiz um anúncio, então as pessoas estão chegando. Então, para quem não te conhece, se apresenta, fala um pouquinho do que você faz, e aí a gente já pode começar o nosso bate-papo. Então tá bom. Primeiro, mais uma sexta-feira aqui. Gratidão, Érica, Hospital da Alma,
pela oportunidade. Meu nome é Ellen Moraes, eu sou gestora em negócios. Eu atendo especificamente mulheres, né, que desejam aí empreender ou começar o seu negócio do início, né, ou então a pessoa que já está, a mulher que já está na estrada, empreendendo, né, com a sua empresa e tem dificuldades aí de trazer crescimento, não sabe por onde começar essa organização, né, problemas de finanças, vendas, posicionamento de mercado, enfim. E eu tenho um método, que é o método Voo 360, que é um método de empreendedorismo para as mulheres, que nós vamos falar um pouquinho dele hoje, e tenho também o planejamento estratégico, né, através de uma mentoria, baseado nos estudos da física quântica. Então, todo o conteúdo que eu trago aqui de empreendedorismo, ele é baseado nos estudos da física quântica, para quê? Para trazer a expansão da consciência para essa mulher empreendedora, para que ela possa, assim, no caminho aí, nessa jornada do empreender, para que ela possa fluir livremente. Porque a gente sabe hoje em dia que as crenças limitantes, né, elas impedem a gente, às vezes, de crescer, de prosperar no seu próprio negócio, na sua vida, de melhorar os seus relacionamentos, enfim. Então, é um pouquinho do que eu faço. Sou terapeuta também da mulher empreendedora, mais especificamente como Theta Healer, né? Especializada em crenças limitantes. Então, hoje o que eu faço é isso. Eu tenho um livro, sou escritora do livro, o Passaporte da Mulher Empreendedora, que a gente vai falar sobre o nosso assunto de hoje, está aqui neste livro. Um pouquinho de quem sou eu. Gratidão, Ellen. Não? Não. Desde o começo? Desde o começo. Mas vamos assim mesmo, vamos assim mesmo. Pessoal, a Ellen é minha irmã e ela tem uma missão especial aqui dentro do Hospital da Alma. Qual que é a missão dela? Educar você, cliente, educar você, terapeuta, para o empreendedorismo. Mas não como um empreendedorismo simples, mas como um empreendedorismo baseado nas leis divinas, nas leis universais e baseado na física quântica. Então, toda sexta-feira, ao meio-dia 12, meio-dia 15, nós entramos aqui em live para conduzir você neste aprendizado. Então, já coloca na sua agenda se você é uma mulher que deseja empreender, mas que deseja empreender de forma diferente, que deseja empreender de forma quântica, de forma especial. Marca na sua agenda para toda sexta estarmos juntas e bater esse papo. E hoje a Ellen vai falar sobre como você pode ter o seu sucesso, ser um profissional de sucesso, sem sair do seu propósito. Ellen, é com você. Exatamente. E esse é um ponto bem importante. E antes de entrar nesse assunto, eu gostaria só de reforçar a questão do empreendedorismo e a física quântica, né? De uma forma muito breve. Infelizmente, por falta de informação, às vezes as pessoas não sabem o que significa isso e fica muito vago, né? Mas a física quântica, ela vem trazendo a expansão da consciência e de uma forma muito simples, deixa eu fechar aqui para não ficar fazendo barulho, e de uma forma muito simples, o que é essa expansão, né? É você abrir a sua mente. O que acontece? Quando nós estamos fazendo um planejamento estratégico, vamos supor, a mulher empreendedora, né, o terapeuta empreendedora, ela vai lá, faz um curso, e aí ela começa com a seguinte questão, a primeira dúvida: por onde eu começo a empreender? Por onde eu começo atendendo esses clientes? Será que eu faço um post, mando no WhatsApp, abro um Instagram, já vou falando as coisas que eu faço? O que eu faço? Geralmente essa é a primeira dúvida. Quando a gente começa a fazer ali um planejamento dentro do método Voo 360, que é o que eu utilizo, existem algumas questões baseadas nas crenças limitantes. Então, o que é a crença limitante? Né? Aquilo que a pessoa acredita que está bloqueando ela de alguma maneira. Né? Do sucesso, de crescer, de ter mais clientes, de vender, enfim. Então, para a gente conseguir fazer um planejamento com mais eficiência, eu preciso que essa pessoa, ela abra a mente dela. Eu preciso que ela tenha mais informações.
Só que não só informações de empreendedorismo. Eu preciso que ela tenha informações dela mesma. Por quê? Por trás desse negócio, por trás dessa empresa, desse terapeuta, dessa terapeuta, existe um ser humano. E esse ser humano é que precisa ser trabalhado, porque todo negócio é um reflexo nosso, né? O meu negócio é o meu reflexo. Então eu tenho que observar quais são os meus frutos. O que eu vejo quando eu olho assim do lado de fora, o que eu estou refletindo? E o negócio desse profissional é o reflexo dele, por isso que a gente precisa do quê? Da expansão de algo mais profundo, né? De uma forma mais simples, a lei da atração, né? Entender quem você é no seu interior, descobrir as suas crenças limitantes, entender quais são as suas falas, utilizar as leis do universo aí, lei do retorno, né? Lei do magnetismo, enfim. Então, a física quântica, ela vem estudar isso. Só que no meu conteúdo, eu utilizo não só a física quântica, eu utilizo outros pontos também importantes, né? Por exemplo, afirmações positivas, querendo ou não, é uma programação neurolinguística, né? Uma PNL aí da vida. Né? A própria crença limitante, a própria neurociência, quando a gente fala de reprogramação mental. Então, são outros pontos importantes. O próprio ensinamento de Jesus, o que ele veio falar para a gente, o que ele deixou aqui, né, para nós, o que ele veio pregar para que a gente pudesse seguir. Então, é bem profundo, tá? Eu sei que é difícil, às vezes, da pessoa entender logo de início, mas com o tempo, a pessoa vai aí aumentando o seu nível de consciência daquilo que nós estamos falando. Tá? Por isso que vem aí a física quântica com o empreendedorismo, para dar esse auxílio aí até mesmo nas atividades que a gente faz de empreendedorismo. Tá? E aí, para a gente entrar aqui no nosso conteúdo de hoje, né? Como ter sucesso no seu negócio, como terapeuta, como permanecer mais tempo no mercado, né? Se solidificar no mercado sem perder o propósito. O que é o propósito? Será que você tem, não tem? Né? Eu quero trazer aqui uma ferramenta que eu utilizo no meu livro, que é o Passaporte da Mulher Empreendedora. Esse livro aqui, neste livro, contém o método Voo 360, tá? E aí, eu quero falar da ferramenta que nós temos aqui, que é a tripé de DEF. Nossa, meu Deus, o que é isso? DEF? E eu vou explicar. Então, assim, a primeira fase do sucesso, para você começar a trilhar o sucesso da sua carreira, não importa se você é um terapeuta, uma terapeuta ou não, enfim, você precisa definir alguns pontos. Esses pontos eu chamo de destino, né? Então, o DEF, o D do DEF, D, E, F, o D chama-se de destino. Para onde você vai? Tem gente que chama de missão, visão, né? Visão, valores, visão, né? Para onde você vai? Então, destino. Qual que é o seu destino? E nesse destino, como nós estamos falando aqui do passaporte, uma viagem ao mundo do empreendedorismo, eu utilizo as aterragens. O que é uma aterragem? É quando o avião ele decola e ele vai pousar no próximo aeroporto. Ou seja, ele tem um destino. Ele sai de São Paulo e ele vai pousar em Rio de Janeiro. Esse é o primeiro destino dele. Se ali existe uma conexão e ele vai sair de lá, do Rio de Janeiro, e vai para Salvador, um exemplo, essa é a segunda aterragem dele, Salvador. Então, quando eu trago isso para o empreendedorismo, dentro desse método aqui, dentro dessa ferramenta, qual que é o seu destino? O Ellen, só repete para mim, por favor, qual que é o nome da ferramenta? Qual que é o nome da ferramenta? O nome da ferramenta? Tripé. Pé. De DEF. De DEF. D de tripé. De Certo. DEF. D, E, F. Tá. Tá? O que significa o D? Destino. Para onde você vai. Né? Então, para você conseguir o sucesso, vamos lá. Para você conseguir o sucesso, você primeiro precisa definir o destino. Por que definir o destino? Porque senão você não consegue fazer uma avaliação
se você está tendo sucesso na sua trajetória ou não. Então, como que eu sei se eu tenho sucesso na minha trajetória ou não? Quando eu faço uma definição de onde eu estou e para onde eu desejo ir. Quando eu faço essa definição, no caminho, eu vou vendo, olha, isso aqui eu já consegui, isso eu já consegui, isso eu já consegui. E aí eu vou medindo o meu sucesso. Não tem como ser diferente disso, porque senão fica muito vago. O empreendedor, a empreendedora deseja o sucesso, mas não sabe para onde vai. E aí, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar te serve. Então, eu preciso definir aterragem de nível 1, que é destino de nível 1, onde eu quero estar daqui um ano. Um ano. Até o final desse, de 2024. Onde você, empreendedora, terapeuta, deseja estar até o final de 2024. Anota no seu papel. Porque se você não anotar, qualquer coisa te serve e aí você não tem como medir. Segundo ponto do destino. Onde eu desejo estar daqui 2 anos? Como que será daqui 2 anos? Projeta isso lá para frente, né? Projeta e veja. Bom, em 2 anos, vamos supor, vou colocar aqui um exemplo. Final do ano, eu quero estar com a empresa, exemplo, 100% organizada. E aí você anota lá o que é organização, né? Organizar as minhas finanças, dentro das finanças, fazer a frente de caixa, fazer o planejamento estratégico, organizar as minhas vendas, criar novo planejamento estratégico de vendas para 2025, aumentar o número de clientes, e aí você vai definindo até final de 2024. Ok. Para daqui 2 anos, então eu estou falando, vamos contar de 2025, 26, 2027. Onde eu quero estar em 2027? Quero crescer a empresa, quero crescer como? Ter 4, 5 funcionários, ou dobrar o número de funcionários, né? Dobrar o número de seguidores no Instagram, abrir um outro canal, por exemplo, faturar X valor, e aí você vai definindo, ter mais autoridade, ter um posicionamento diferente, e aí é uma definição sua como empreendedor, como empreendedora. Tá? E o próximo passo é a aterragem de nível 3, daqui 10 anos. Daqui 10 anos, né? Daqui 8 anos, onde você deseja estar? Como que você vai visualizar esse futuro, né? Onde que é? No palco? É uma grande empresa? Empregando aí mais de 1.000 pessoas dentro da sua empresa? Não sei. Cada um vai desenhar da maneira com que é ideal para si e para o seu negócio. Então, esse é o primeiro passo. Destino. Quando eu desenho esse destino, eu escrevo isso no papel, eu começo, então, a gerar informações e eu começo a gerar um caminho pelo qual eu devo percorrer. Por quê? Porque eu tenho ali destino, eu sei para onde eu vou. Na segunda fase, é a fase da essência. Eu sei para onde eu vou, ok, está definido. Só que eu preciso de essência. O que é essência? Olha só. Essência, a gente vai dividir isso em 3 níveis. 3 níveis de essência, tá? Que seria a sua missão, né? Qual que é a sua missão? Para que você está criando esse negócio? Por que você resolveu abrir este negócio específico, ser uma terapeuta? Por que você foi fazer este curso especificamente? Porque ali você tem uma missão. Só um instante. Uhum. Então, a parte do destino já foi, certo? O D é o destino. Destino é para onde você vai. Definir. Aí você tem 3 níveis: níveis 1 até 1 ano, nível 2 de 2 a 3 anos, nível 3 de 8 a 10 anos. Esse é a palavra D. Agora a gente já está na palavra E, é isso? Isso. Isso. Ah, tá bom, tá bom. Aí o nível Então, estamos 1. na. Então vamos lá, Não, separar, né? O D já foi, vamos para o E. certo. Essência. Então, na Ok, essência, nós temos 3 níveis. certo. Então tá. Nível 1, nível pessoal. Tá? Então, o que é o nível pessoal da essência?
é quando você tem um propósito e vai simplesmente agregar valor somente para você. Vou dar um exemplo. Eu sempre gosto de dar o exemplo da bailarina, né? A bailarina resolveu cursar balé, né? E aí ela decidiu trabalhar com isso. Só que a essência dela é de nível 1. Então, nessa essência, ela vai definir que eu desejo ser a melhor bailarina do Bolshoi, vamos supor. Ela sendo a melhor bailarina do mundo, não afeta a vida das outras pessoas, né? Talvez não mude a vida de ninguém, mas muda a vida dela. Este é o objetivo dela, ser a melhor bailarina, ser a melhor nadadora, ser a melhor. Então, está voltado para você. Essência de nível 1. A essência de nível 2 está voltada para quem? Para o comunitário. O que é o comunitário? Vou dar o exemplo da bailarina ainda. Minha essência é ser a melhor professora de balé do mundo, por exemplo. Então aí eu já direciono, eu tiro o foco de mim, da minha pessoa, e levo o foco para os alunos. Então, se eu quero ser a melhor professora, uma professora, ela tem alunos. Então, eu começo a impactar uma comunidade, que é o comunitário. Eu começo a impactar um grupo de pessoas definido pelo empreendedor ou pela empreendedora. Tá? Então, isso daí já é totalmente diferente, porque na hora de fazer o planejamento, eu preciso dessa informação. Né? Se eu não tiver essa informação, eu não consigo definir algumas coisas ali. Se ela quer ser a melhor bailarina do mundo, para ela, ok, a gente é um outro tipo de concorrente, é um outro tipo de avaliação. Agora, se ela quer ser a melhor professora de balé, vou dar só um exemplo, tá? Uma professora de balé, então vai envolver o quê? Um grupo de pessoas onde ela vai precisar colher a informação, criar uma técnica de ensino para que ela seja a melhor, né? Se comparar com os outros professores. Então muda aí o planejamento neste momento. Então, Wellington, essa é a deixa eu só essência fazer de uma nível pergunta. 2. Deixa eu só Uhum. fazer uma pergunta. Então, o nível um é de nível pessoal, agrega propósito apenas para a pessoa. Nível 2, o propósito já é para o coletivo, certo? Isso. Tá. Exatamente. E a essência de nível 3 é uma essência de nível humanitário. Humanitário, que vai mudar as próximas gerações. Então, ela vai afetar a humanidade, tá? Então, o que significa isso? Ainda no exemplo da bailarina. Eu desejo criar um método de balé para, sei lá, para o mundo. Então, ela vai criar uma metodologia para deixar para as próximas gerações. Ela vai criar um novo estilo, uma nova forma de fazer para as gerações. Ela não está preocupada com o resultado imediato, com o resultado a curto prazo. Ela está preocupada com o resultado a longo prazo. Essas pessoas que fazem, que têm essa essência, né, de nível humanitário, são pessoas que geralmente são cientistas, que passaram uma vida inteira descobrindo como fazer a lâmpada, como construir o avião, o telefone. Por quê? Porque pessoas já morreram e nós estamos ainda utilizando isso. Grandes empresas, né, idealizadores de grandes empresas já morreram faz tempo e nós ainda estamos utilizando isso. E passa gerações e gerações, as pessoas vão continuar utilizando o telefone, o celular, a lâmpada, enfim. Então, isso é uma essência de nível humanitário.
que muda totalmente o planejamento. Muda totalmente a rota, né? A estrutura daquilo que a pessoa vai criar. É tudo muito a longo prazo, tá? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando uma empreendedora, um terapeuta, for pensar nesta essência, necessariamente ele precisa ter as três ou ele precisa apenas saber qual nível que ele quer atingir? Só qual nível ele quer atingir. Ah, entendi. Só qual Ok, nível. tá bom. Tá. Então, dentro desses três, qual é o nível que você deseja atingir? Você está fazendo para você, você quer ser o melhor terapeuta, você quer ser o melhor terapeuta, mas olhando para o cliente, né? Ou você quer criar um método de desenvolvimento para que a pessoa saia da depressão, sei lá, em 10 dias, e você vai passar a sua vida inteira estudando para criar isso, para deixar isso para o mundo. A pessoa escolhe. Ah, não, eu quero ser um terapeuta voltado para o cliente, eu quero olhar para eles e atender, né, as pessoas, ajudar a curar as pessoas. Pronto, acabou. Mas é importante saber isso, entendeu? É importante saber isso. Porque se a pessoa ela não define, chega um determinado momento do planejamento que ela começa a ter várias ideias, e são ideias assim, uma vai para um lado, para a direita, outra vai para a esquerda, outra vai para frente, e você fala, então, mas e aí, para onde a gente vai? Né? Por isso que muda tudo na hora do planejamento. Então, resumindo, nós falamos do D, que é o destino, né? Aterragem de nível 1, 2 e 3, que é onde você deseja chegar em 1 ano, 2 anos ou 5 anos, 8 anos ou 10 anos, né? Nós falamos então da essência de nível 1, 2 e 3, que é a pessoal, né? Tudo voltado para você. É o coletivo, né? O comunitário, tudo voltado para o outro, para um grupo de pessoas e o humanitário, que é para as próximas gerações, tá? E aí nós vamos para o F, que é o quê? A sua fortaleza. A sua fortaleza. Aquilo que você não negocia nas questões, olha aqui. Moral, anota aí, moral, características e comportamentos. Então, tudo aquilo que você não negocia, tá? Na verdade, quando a gente Moral, fala repete dessas aí. ferramentas, Moral. Peraí, moral, moral. Ah, comportamento e certo. característica, Tá. que na verdade são os seus valores, né? É aquilo que você Uhum. não negocia. Então, nos valores, quando a gente fala de moral, são os seus princípios que você não negocia dentro da sua empresa. E aí, dentro da sua empresa, vale também você colocar, tá, alguns pontos aí de fortaleza sua como pessoa. Um princípio seu como pessoa, não só da empresa, né? Mas do dono da empresa, por que não? Então, é importante. Respeito, né? O amor, fazer por amor, o comprometimento, lealdade. Então, são vários pontos aí que a pessoa pode trazer como valor moral para dentro da empresa, né? Valores éticos, né? E construir isso no moral. No comportamento, aí, o que vai acontecer? A pessoa, o dono da empresa, ele vai precisar de alguém com algum tipo de comportamento específico. Se a sua empresa tiver a necessidade de um comportamento específico, por exemplo, dá um exemplo, sei lá, um McDonald's da vida. McDonald's da vida, certo? A gente sabe que tem treinamentos e tudo mais. Só que para você ficar numa linha de frente ali na chapa, é isso? Na chapa, no lanche, fazendo É, lanche, fazendo lanche, como o food, né, o fast food, o rápido, ele precisa sair de forma rápida, você precisa de um profissional que tenha um comportamento de agilidade. Você é, precisa contratar uma pessoa que tenha um comportamento de proatividade. Não tem como, senão vai atrapalhar a sua operação. Vai atrapalhar exatamente.
a produção, vai atrasar, só porque você, mas a pessoa é tão boazinha, tão legal, né, gente? Só que a pessoa é lenta, ela é lerda, ela é fleumática, ela não dá, não dá. Então, será que eu preciso de uma pessoa específica, com um comportamento específico? Se sim, eu preciso colocar. Não posso abrir mão disso. Por quê? Porque isso Eu vai preciso desembocar desenhar. lá na frente. Hã? E na verdade é preciso desenhar que tipo de comportamento você precisa para que no momento Isso. de uma entrevista, no momento de uma contratação, isso fique claro até para quem vai contratar, porque às vezes a pessoa está tão no Exatamente. desespero que ela vai contratando qualquer pessoa, como ela não desenhou, não desenvolveu isso, pode dar Uhum. problema, né? Pode, pode. Exatamente. Tá? Então, ali de comportamento, né? De características, de comportamento. Agora, as características, vamos supor, pode ser características físicas. Características físicas. Vamos supor, você tem uma empresa ali de fisiculturismo. E aí você vai contratar os profissionais. E você tem um objetivo de quê? De fortalecer o fisiculturismo e tudo mais. Você pode contratar uma pessoa que está acima do peso, com grau de obesidade? É. Não, tá. Faz sentido. Você pode abrir uma clínica cardiológica, de cardiologia, e contratar todos os profissionais que fumam? Não Uma dá. clínica de nutricionistas, que todas as profissionais estão acima do peso? Mas é preconceito. Não é preconceito, é coerência. E não é quem está acima do peso, é outra coisa. Tem a moda plus size. Você vai contratar uma pessoa magra, raquítica, para uma moda plus size? Não faz sentido. Você não vai colocar uma modelo na loja plus size magra que usa PPP. Não faz sentido nenhum. Tem que ser uma pessoa que usa plus size. Então, assim, é questão de coerência. Existe alguma característica física, por exemplo, no profissional, né, num parceiro que seja, que você precisa daquilo, você tem que colocar. E aí o porquê de tudo isso? Porque, querendo ou Não só não, isso, na né? hora de Não você. só físico, mas talvez característica de diploma, de experiência, né? De tipo Sim, de, isso aí é o mínimo, né? Até, né? né? É, Currículo, indicação, é, a característica que vai realmente ajudar a concluir aquele trabalho, né? exatamente. Exatamente. E se for, tá? Não tô falando que todos têm que ser. Se for algo específico, você precisa colocar dentro do seu planejamento e não abrir mão daquilo. São valores. Valores, a gente não abre mão de valores, né? A gente não abre mão de valores. Então, tem algum valor com relação à característica que você precisa daquilo no seu negócio? Se sim, você tem que colocar e não abrir mão daquilo. Não abrir mão. E três, esses três tripés, por isso que eu falo que é um tripé, ele vai manter o profissional na linha, né, no trilho. Por quê? Todas as ações que a pessoa tiver que fazer no meio do caminho, contratação, ações de parceria, qual é o local que você vai alugar para abrir o seu espaço, sua sala para atendimento, tudo que você for fazer, os serviços que você vai criar, o tipo de cliente, isso serve para você, para o cliente, para o parceiro, serve para todo mundo. Tudo que você for fazer, você vai se basear por esse tripé, né? Por quê? Senão você sai do trilho, e aí você sai de onde? Do propósito. Do propósito. Então, se o seu propósito ele não está bem estruturado, você não sabe o que você está fazendo. Então, é isso que é importante. Você contrata pessoas erradas. Essas pessoas que você contrata, elas vão, de repente, maltratar o seu cliente e aí você saiu do propósito. Você faz parceria com pessoas erradas. Essas parcerias, elas vão te levar para um outro local que não é para você estar lá, né? Você frequenta ambientes errados.
Por quê? Os ambientes que você frequenta não faz diferença nenhuma, você não sabe para onde você tem que ir. Então você acaba indo em eventos errados, fazendo o curso errado. Por quê? Porque você não tem estrutura aqui, não foi estruturado, definido. E aí você sai do seu propósito com muita facilidade. E para voltar, você não tem como voltar. Por quê? Porque você não sabe para onde você vai voltar. Muitas empresas fecham. Teve uma aqui, ó, eu vou falar, teve uma aqui, eu não tô sendo a guru aqui do empreendedorismo, não é isso, mas assim, tava na cara que a empresa ia fechar. Tava na cara, ainda falei para ele, meu, você tem todo o potencial, você é a única padaria que tem padaria, hein? Você é a única padaria que tem na região. Só tem você. Se você não olhar para o seu negócio com mais carinho e crescer isso daqui, a empresa vai fechar. Olha quanta gente precisando de você. É, não, não quero saber. Não. Fechou. Coisa de um ano, fechou. Tava lá, plaquinha, aluga-se, pegou, tirou as coisas, fechou, não tava as moscas. Só que uma outra padaria abriu a, sei lá, 3 quilômetros à frente. Tava bombando. Então, assim, se a pessoa ela não tem, ela não estrutura o planejamento dela, né, o negócio dela através de um planejamento, melhor dizendo, não tem como sobreviver no mercado. Não tem, né? E aí, se a gente for falar, ah, mas você vai falar, tá, então se a pessoa não quiser fazer, é porque talvez ela precisa de expansão da consciência. Talvez ela precisa de expansão da consciência, mas isso daqui é minimamente um planejamento. Então, é o tripé de DEF, destino, essência e fortaleza. Os 3 pontos principais que você precisa definir ali, ó, escrito, né? Seja no computador, no arquivo, no papel, na folha do pão. Mas você tem que escrever e estar ali, ó, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Claro, algumas coisas podem ser ajustadas no meio do caminho, né? Só que você precisa também desse ajuste, você precisa escrever, né? Se você não escrever, se você não anotar, se você não pensar, não vai acontecer nada. Absolutamente nada. E aí qualquer proposta que você tiver, você vai cair nas propostas. Qualquer cliente que vier para você, qualquer ideia que o cliente te der. Eu fiz isso na época dos salões. Eu fiz isso. A cliente falava assim para mim: por que você não coloca esse serviço? Nem era serviço para mim, eu nem sabia fazer. Mas como eu não tinha um propósito na época, eu estava ali simplesmente trabalhando, eu ia lá e fazia. Ai, coloca aqui, faz uma sala de depilação pra gente. Olha, eu fiz, gastei um dinheiro. Comprei marca, comprei produto, fiz e aconteci. Pergunta se alguém foi. Não foi, não foi. O Ellen, você sabe E que não aqui no vai. Hospital da Alma eu fiz a mesma coisa. Eu fui ouvindo alguns parceiros, eu tinha um propósito muito definido e eu estava seguindo com ele, estava vindo tudo muito bem. Só que em algum momento eu, por não ter a minha fortaleza pessoal, porque aí eu acho que também entra numa outra questão, que é uma questão do autoconhecimento e de autoposicionamento. Como eu tinha insegurança em relação às pessoas que eu tinha medo de perder as pessoas, né? Perder os terapeutas, os parceiros e tal. Eu fui deixando o meu propósito de lado para agradar pessoas. E com Exato. isso, infelizmente, eu fui saindo do meu propósito e a gente atendia aqui muitos clientes todos os dias, porque o Brasil, na minha concepção, o cliente que eu quero atingir são os clientes que não têm dinheiro, porque os clientes que têm dinheiro, eles têm seus terapeutas e pagam R$ 500 numa sessão e tá tudo certo. Eu quero atender aquelas pessoas que realmente precisam e que não podem, como aconteceu comigo uma época. E aí o que aconteceu? Eu não tinha a minha fortaleza, eu tinha até a fortaleza do hospital, eu sabia muito bem aonde eu queria estar e quais eram os meus princípios. Porém, eu esqueci de desenhar o meu princípio pessoal. O que eu não vou abrir mão, em hipótese alguma, por ninguém dentro daquilo que eu vou fazer.
ok? Sim. E aí, com isso, eu me deixei levar por opiniões e acabei Uhum. saindo total do propósito. E até hoje, É eu não estou difícil conseguindo voltar. voltar. É. É difícil voltar porque agora eu tenho que redesenhar e mudar praticamente toda a equipe para voltar É. a estar no propósito novamente, Uhum. né? A desenhar isso. Isso aqui, gente, é extremamente importante, porque senão acontece exatamente o que aconteceu comigo. As pessoas vão entrando, você vai ficando feliz, as pessoas falam que querem contribuir, você abraça todos, fala, ai, que legal, e de repente não é bem assim. Cada um está pensando no seu propósito No pessoal. seu. Eu estava no nível coletivo, e aí isso conflita. Então, assim, é importante você Uhum. também trazer pessoas que estejam no mesmo nível de essência que o seu. Porque senão, algumas pessoas vão estar lá. Eu quero ser o maior terapeuta, no meu caso, para eu ganhar o meu Uhum. dinheiro. Tem terapeutas que estão comigo assim, eu quero ajudar você a ajudar mais pessoas, né? E tem outras Isso. pessoas que falam, vamos construir um método a nível humanitário. E isso tem que ficar Uhum. claro para o empreendedor, porque Bem claro. senão ele traz as pessoas na urgência que não estão no nível de consciência, de essência que o Uhum. seu, e isso Uhum. conflita. Isso conflita, Exato. há conflito de interesses ao passar do tempo. Ao passar do tempo. E aí, quando E é vê, muito difícil. o cliente que você atraiu, talvez não é o cliente que faz parte do propósito, só que é o cliente que tem para o momento, é o que está pagando as contas. E aí, como que vai mudar isso, né? Quando vai Isso. ver, o terapeuta que está lá já nem é o terapeuta mais do propósito, é o terapeuta que tem para hoje. É o que tem para hoje, entendeu? E aí é isso E, que é de- vai. e a gente, muitas vezes, o empreendedor, na urgência de empreender e pagar os seus boletos, acaba procrastinando o desenvolvimento da empresa. O que Uhum, seria isso? Sentar, refletir, tomar um chá, tomar um café, sentar ali em algum lugar, pegar um papel e uma caneta e desenvolver racionalmente a sua empresa, racionalmente o seu negócio. Muitas uhum, pessoas fazem isso, mas a maioria não faz. Setenta por sim, cento a da maioria. população não faz esse tipo de desenvolvimento, de planejamento e de Uhum, entendimento real. Porque, por exemplo, eu fiz isso antes de abrir a uhum, empresa. Eu fiquei 3 uhum. anos no Sebrae desenvolvendo o Hospital da Alma antes de Planejando. abrir. Contudo, muitas coisas pessoais não foi lá eles não falam sobre isso. Não falam sobre Não. autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, qual que é o seu valor pessoal, eles até falam um pouco, mas assim, como você vai lidar com isso no dia a dia e como você Uhum, não vai deixar, como você se posicionar para não deixar questões externas atrapalhar o seu propósito e como você se posicionar com elegância em relação a uhum, quando vieram as tentativas de sabotagem dos parceiros, dos colaboradores, porque vem, não tem como, né? Isso não é ensinado. E aí a gente, que nem eu, fiquei 3 anos estudando, desenhei, eu tenho várias pastas, tudo desenhadinho. uhum, Tudo quanto é coisa do Sebrae, eu fiz tudo. Porém, a parte de autoconhecimento, de gestão emocional, de inteligência emocional, de comunicação, não foi desenvolvida junto. E aí o que aconteceu? uhum. Se perdeu parte daquilo que eu escrevi. E aí eu estou É. precisando Ó, redesenhar tudo de novo, né? olha só, a importância, eu não sei quais são as empresas que fazem isso, né? Mas eu já participei de algumas empresas que, principalmente no início, que é aquela coisa, né? Ah, nós estamos iniciando, eu vou contratar pessoas para essas pessoas ajudar a criar o projeto. Eu sempre falo, não faz isso, não faz isso. Não, mas aí, porque aí a ideia de todo mundo vai ser bom para a gente colher a ideia. Eu falo, tudo bem, você pode até fazer, mas assim, na boa, não faz isso. Pior coisa, por quê? Quando você faz isso, então vamos supor, a empresa ela tem um propósito, né? Vamos lá, propósito. Quando você chama o propósito inicial,
A empresa não existe ainda, só tem a ideia, o propósito, né? E aí precisa começar um planejamento. Quando você chama outras pessoas que não serão seus sócios, sócios investidores, por exemplo, né? Que não serão seus sócios, mas que você chama um colaborador, um parceiro, alguém que vai trabalhar. Quando você pega e deixa todo mundo colocar a ideia na mesa, eu acho que essa é a pior besteira que a pessoa faz. Por quê? Cada um está numa vibração, numa energia, tem uma crença, né? Tem um propósito. E se você deixar, e se você acatar a ideia de um, você vai se sentir meio que na obrigação de acatar a ideia do outro. Ou você vai ter que ser firme para falar, essa ideia vale pra gente, essa aqui não. E mesmo que a pessoa fique, boa dica, quer ir embora, vai. Você acata a ideia de um, você vai ficar meio assim, vai querer acatar a ideia do outro. Nisso você vai acatando um pouquinho de cada um, quando vê quem é a empresa, quem é o dono, qual é a essência, quem é que manda, é a cara de quem? É a cara do povo, né? A cara de todo mundo. É a cara de ninguém, é a cara de todo mundo. Perdeu a essência. Perdeu. Por quê? Porque ali tem a opinião de muita gente. Muita gente manda no seu negócio. Perdeu. Isso é sério, né? Porque chega um momento que o dono pode estar dentro da empresa e falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu nem sei o que eu estou fazendo Nossa aqui. própria empresa, né? Ele não sabe o que eles estão fazendo. Só pra empresa. O que eu estou fazendo aqui? Então essa é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Então você, homem ou mulher, dona do seu negócio, ainda que pequeno, acabei de fazer um curso de terapia. E agora? Agora eu vou formar um núcleo terapêutico com todas as pessoas, com vários terapeutas. O núcleo é de quem? É seu ou vai ser de todo mundo? É meu. Então você vai formar o núcleo. E aí, no momento de fazer a parceria, você faz parcerias com esses terapeutas que estão na mesma sintonia que você. Não, eu vou formar um núcleo com todos os terapeutas. Ótimo, todos serão sócios. Todo mundo vai pôr a mão no bolso, todo mundo vai mandar, só que vai ter que definir quem é quem nessa jogada aí da empresa. Quem manda em qual setor. Não dá para todo mundo mandar em tudo. Não dá. Não dá para todo mundo ter a decisão final em todos os setores. Não dá. Não dá. Né? Então, esse tripé, destino, anota aí, gente, destino, essência e fortaleza é aquilo que faz você ter sucesso, porque você sabe para onde você vai. Dificilmente você se vende, né? Você se corrompe, vamos dizer assim. Você sabe para onde você vai. E isso vai fazer você ficar, se manter no propósito. No propósito. Se não, balbal. Realmente um balbal. Nem sei se essa palavra existe, mas é balbal para você. Você vê a importância disso, né? E claro, de expandir a consciência, né? Entender, né? O que quer, né? O que deseja. Ó, um exemplo. Uma empresa que tem uma essência, por exemplo, humanitária, meu, para de ficar pesquisando concorrente, para de ficar olhando o que está acontecendo no momento, no mundo, não importa. Você está criando algo para gerações, para daqui 20 anos, 50 anos, para quando você morrer. Quanto tempo a Disney demorou para ser Disney? Do jeito que é hoje. Cadê o dono? E continua a mesma coisa. E as pessoas vão morrer, eu vou morrer, e a Disney vai estar lá. A Isabelle vai ter filhos, a Isadora, você vai morrer, e a Disney vai continuar lá. E assim por diante. Isso talvez não acabe. Então, uma hora vai acabar. Mas quando? Pode demorar em muito. Gerações e gerações. E o propósito continua o mesmo. E os gestores irão morrer, os coordenadores, os gerentes irão morrer, vão vir outros. E o propósito é o mesmo. Não muda. O hospital, o dono do hospital já morreu, mas o propósito do hospital é o mesmo. O dono da empresa X
já morreu, mas o propósito é o mesmo. Já morreu todo mundo, família, mas o propósito é o mesmo. Não tem como mudar, é mais forte. É mais forte. Entendeu? E aí, quem não está na sintonia, na frequência, na ressonância, não vai ficar. E não tem que ficar. Não tem que ficar. Entendeu? Sim. E é sobre isso. Nossa, eu tive vários insights agora e eu vou precisar marcar com você. Vários insights, vários. Deixa eu até escrever aqui. Vários insights. Ellen. É isso, gente. É isso. Espero que vocês. Você quer mais falar mais alguma coisa, Ellen? Não, acho que deixar essa informação, né, essa reflexão, para que as pessoas possam olhar para o seu negócio com mais carinho e observar, falar, ok, eu preciso de um planejamento, entender, eu preciso de um planejamento. Não é uma questão de ser gostoso, de você querer ou não. Você precisa, você tem que. Aí nesse caso é tem que. Você é obrigada a fazer, caso você queira ir, né, crescer, se permanecer no mercado por muito tempo, você tem que fazer. Não tem outra solução a não ser essa. Senão você não sabe nem o que você vai fazer para crescer. Então, não tem o que fazer. Apenas. Gente, é sobre isso. Então, eu espero que você, empreendedor, terapeuta, ainda que não, que você ainda não está empreendendo, mas quer empreender, comece por tudo isso que nós já estamos falando há algum tempo. Tá? Então, lá no canal do YouTube está mais organizado esse setor do empreendedorismo. Vai até lá, assiste as lives e fica na reflexão sobre quem você deseja ser como empreendedor ou empreendedora. Além Uhum. disso, você pode chamar a Ellen no privado, porque ela pode te ajudar a desenvolver todinha a sua empresa através do método dela 360, tá bom? Na próxima live, eu gostaria que a gente pudesse convocar todas as pessoas para a gente falar sobre a Caixa de Pandora, sobre uma Perfeito. imersão de física quântica para que todos nós, não só melhore o trabalho, os relacionamentos, a vida pessoal, o dinheiro, a A espiritualidade, quer saúde. dizer, a Uhum. saúde, as nossas 9 áreas da vida, 9, Uhum. 10, 12, enfim. Nós precisamos conversar a respeito disso, sobre como Perfeito. sair, além do nosso grupo de estudo, que nós temos aqui semanalmente, todas as terças-feiras, às 20h20, nós precisamos também imergir em conceitos um pouco mais aprofundados da física quântica, da ciência, da Uhum. terapia, para que possamos, de fato, irmos para um outro nível de consciência, Uhum. mas não é expansão de consciência como a gente está acostumado a ouvir, vamos expandir a consciência, blá blá blá. Não, nós estamos falando sobre protagonismo, sobre espírito, Sim. sobre expandir o espírito, né, num nível Seu mais eu profundo, superior. seu eu superior. Tá bom, É. gente? Esse curso me ajudou muito. Vai ter agora, final de semana que vem. Hoje começa Começa hoje. o Caixa de, Hoje. hoje começa o Caixa de Pandora, hoje e amanhã, mas a gente vai abrir uma turma aqui no Hospital da Alma. Então, nós precisamos Uhum. nos reunir, unir forças e falar e ajudar você, contribuir com você e com a gente também, em relação a Sim. acessar o nosso eu superior o quanto antes. O planeta necessita de mais pessoas serem mais superiores, terem os seus eu superiores aterrados na Terra, para ajudar outras Uhum. pessoas a chegarem nesse nível também. O planeta conta com a sua ajuda, conta com você. Então, vem para a live na semana que vem, dia 7 de junho, onde Certo. nós vamos falar muito a respeito sobre isso. Eu pretendo, Ellen, que a gente fale aqui Hum. e no canal do YouTube ao mesmo Pode tempo ser. para ver se a gente consegue atingir mais pessoas, tá bom? Tá Então, bom. gente, Uhum. gratidão por vocês escolherem participar conosco no nosso bate-papo de hoje. Gratidão, Ellen, e a gente se encontra semana que vem.
Combinado. Combinadíssimo, Érica, gratidão também. Mais uma sexta-feira. E semana que vem a gente fala bastante sobre a Caixa de Pandora. Acho que vai clarear bastante aí a ideia, né, das pessoas e que possa ajudar, com certeza. Exatamente. Gente, um beijo no coração de vocês. Beijo, Ellen. Tá. Gente, alguém tira print? Tira print, marca Tira um print nós. aí, porque eu não tô te vendo, não sei nem qual que é a pose que você tá fazendo, mas tô fazendo essa. Alguém tira um print. Tirou, gente? Tá bom, muito obrigado. Marca a gente, envia pra gente essa fotinha que a gente quer fazer igual as famosas por aí, tirando print, marcando a gente, porque a gente entrega conteúdo de valor para vocês. O mínimo que vocês podem fazer é tirar um printzinho e dar um like pra gente, tá bom? Curte esse vídeo Verdade. e Compartilhar também, compartilha. né? Nós estamos fazendo a nossa parte Compartilha. na humanidade e você faz a sua. Compartilha com quem precisa aprender sobre empreendedorismo, tá bom? Obrigada, Ellen. Perfeito. Boa Tá bom. sorte. Até mais tarde no Gratidão. Caixa de Pandora. Até mais tarde. Fica com Deus. Obrigadão, viu? Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.